Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos recordar o que é física. Já estudamos que física é a ciência que busca compreender e descrever os fenômenos da natureza. Física significa natureza. A palavra física é originada de um termo grego chamado física, que quer dizer natureza. Bom, a física é uma ciência. E o que é ciência? Ciência, ela representa todo conhecimento adquirido por meio de estudos, de pesquisas ou de práticas, mas isso baseados em princípios certos. A ciência é muito ampla, ela comporta vários conjuntos de saberes. A metodologia é essencial nas ciências. A ciência ela tem evoluído ao longo dos séculos. E Galileu Galilei, que viveu por volta do século XVII, era um físico italiano e ele é considerado o pai da ciência moderna. Assim, física é uma ciência. Mas como surgiu a física? A física surgiu desde a antiguidade e é oriunda da inquietação e da necessidade do homem em conhecer o meio que o cerca. As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda e a invenção da escrita, e outras. À medida que o tempo foi passando, os conhecimentos, esses oriundos da inquietação e da necessidade do homem, eles vêm sendo organizados e servindo como base para todas as outras ciências e para a tecnologia. E o que é tecnologia? A tecnologia é uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Assim como existiram as tecnologias primitivas que envolveram a descoberta do fogo, a invenção da roda e da escrita, sem que as mesmas usassem o método científico, a partir do século XVII, Galileu aplicou o método científico nas suas pesquisas. E a partir do século XX, destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, a evolução das telecomunicações, dos computadores, da internet, as tecnologias avançadas como energia nuclear, nanotecnologia, biotecnologia, e destacam-se também a alta tecnologia, ou tecnologia de ponta, que nós percebemos no nosso dia a dia. Então observem que ciência e tecnologia estão relacionadas. Mas como percebemos a física? Quando a gente acorda pela manhã, a gente já identifica diferentes sons. Os sons são estudados em física pelo ramo da física, chamado acústica. Nós observamos os raios solares até o pôr do sol. A luz é estudada pelo ramo da física, chamado óptica. A gente percebe a chegada da noite, nós vemos a lua. Quando seguramos objetos, estamos exercendo pressão sobre objetos. E a pressão é um assunto concernente à área da física. Quando os objetos caem, a queda de um corpo é estudado pela física. Quando nós distinguimos objetos quentes e frios, nós estamos observando em ação a área da física chamada termologia. E quando observamos as tecnologias que nos cercam, estamos contemplando nessas tecnologias as leis da física. Assim, a física faz parte das nossas vidas. A física e a revolução tecnológica. Algumas tecnologias que dependem das leis da física, por exemplo, são as tecnologias dos lasers, das telecomunicações por fibra ótica, a tecnologia dos computadores, da internet, a tecnologia dos transistores, do armazenamento de informações digitais, da robótica, dos celulares, dos smartphones, dos jogos, games, dos foguetes, das naves, dos aparelhos de raio-x, da ressonância magnética, da tomografia computadorizada. Toda essa tecnologia citada dependem das leis da física. A mecânica. A mecânica é um ramo da física que se dedica ao estudo dos movimentos. Os cientistas responsáveis pelo início desses estudos foram os seguintes: Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Galileu foi um físico italiano do século XVII. Johannes Kepler foi um astrônomo e físico alemão. Viveu por volta de 1571 a 1630. E Isaac Newton
foi um físico inglês que viveu entre 1642 a 1727. Vamos citar algumas noções sobre mecânica. Posição. O que é posição? É a localização do móvel numa trajetória. Vamos considerar essa trajetória aqui uma linha reta. Essa parte amarela aqui é a trajetória. O carrinho saiu da origem, saiu do marco zero. Depois ele percorreu 15 km, depois ele chegou a 25 km e a 35 km. Vamos chamar esse carro aqui de A, esse outro carro aqui de B e esse outro carro de C. Aí perguntamos, o carrinho A está na posição que você acha? Ele percorreu 15 km. Então ele está na posição 15 km. O carrinho B está em qual posição? A partir da origem, ele está na posição 25 km. Assim, o carrinho B está na posição 25 km. E o carrinho C? O carrinho C está na posição, a partir do quilômetro zero, ele chegou nessa posição aqui, 35 km. Assim, o carrinho C está na posição 35 km. Um dos elementos da mecânica é o espaço. O que é espaço? É a distância entre determinada posição e o referencial, que é zero. O espaço é representado pela letra S, que vem do inglês space, letra S. Vamos considerar um carrinho que nós vamos chamar de A, outro carrinho que vamos chamar de B e outro carrinho que vamos chamar de C. Qual o espaço percorrido pelo carrinho A? Esse espaçozinho aqui, basta você pegar o espaço que ele está, que é 15 km, menos a origem, que é 0 km. 15 km menos 0 equivale a 15. Assim, esse espaço 1, que nós chamamos de espaço 1, que o carrinho A percorreu, equivale a 15 km. E o espaço percorrido pelo caminho B? Equivale a 25, que é o espaço onde ele está, menos de onde ele saiu, que é 0. 25 menos 0 equivale a 25 km. Assim, o espaço que o carrinho B alcançou foi 25 km. E o espaço do carrinho C? O espaço do carrinho C é igual ao espaço onde ele está, que é 35 km, menos o espaço de onde ele saiu, que é 0. 35 menos 0 equivale a 35 km. Outro elemento importante para estudarmos mecânica é o referencial. Referencial é qualquer objeto que serve como ponto de referência para se determinar a posição de um móvel. Por exemplo, esse carrinho aqui, ele está em movimento, vamos considerar ele em movimento, em relação ao referencial 0. Então ele está em movimento, ele já alcançou 35 km em relação ao referencial 0. Assim, o carrinho está em movimento em relação ao referencial dado, que equivale a 0. O movimento. Vamos entender o que é movimento. Um objeto está em movimento quando sua posição varia no decorrer do tempo, em relação ao referencial. Considere esse carrinho em movimento. Ele parte do zero, atinge 15 km, atinge 25 km e atinge 35 km. Ele partiu de onde? De um referencial. Esse referencial também equivale a 0. Ele está em movimento quando sua posição variou. Você observa que aqui a posição dele variou. Saiu de 0 e chegou no 35 km. Isso no decorrer do tempo. Assim, o carrinho está em movimento em relação ao referencial, que também equivale a 0. Vamos obter noções de repouso. O que é o repouso? Um objeto está em repouso quando sua posição não varia no decorrer do tempo, em relação a um dado referencial. Vamos considerar que esse carro esteja parado. Observe que aqui não variou o espaço que ele percorreu. Ele continua posicionado em cima do 15 km. O tempo vai passando e ele continua no 15 km. Então ele está parado, ele está em repouso em relação a um referencial, que no caso é o
0. Se esse carro parasse em cima do 25 km, considere ele parado aqui em cima do 25 km, ia acontecer a mesma coisa. A posição dele, 25 km, não ia variar, porque ele estaria parado. A posição não varia no decorrer do tempo, mas isso em relação ao ponto de partida, à origem, ao referencial 0. Vamos agora verificar se você entendeu realmente o que é movimento e o que é repouso. Considere um estudante em sua moto, considere que ele esteja em movimento com a sua moto. Ele partiu da origem, chegou na posição 5 km, chegou na posição 15 km, e ele continua em movimento, chegou na posição 25 km. Vamos preencher se varia ou não varia a sua posição. O estudante está em movimento em relação ao referencial 0, pois sua posição varia ou não varia? Toda vez que alguma coisa está em movimento, ele está em movimento em relação a um dado referencial. Assim, a posição dele varia em relação a esse referencial. Aqui, o estudante saiu do referencial 0 e continua em movimento até atingir a posição 5. Então, o estudante está em movimento em relação ao referencial 0, pois sua posição varia. A moto está em movimento em relação ao referencial, porque a sua posição varia. Considerando a moto em movimento, ela passou pelo quilômetro 5, pelo quilômetro 15 e pelo quilômetro 25. Isso quer dizer que sua posição variou em relação ao referencial. Então a sua posição também varia. Basta estar em movimento em relação a um certo referencial para a sua posição variar. Agora a moto está em repouso em relação ao estudante? Sim. Você observa que o estudante não saiu da moto todo tempo. Na posição 5, o estudante continua em cima da moto. Na posição 15, o estudante continua em cima da moto. Agora, o estudante e a moto estão em velocidade em relação ao referencial. Assim, a moto está em repouso em relação ao estudante. E o estudante também está em repouso em relação à moto, pois a sua posição não varia. Bom, espero que vocês tenham aprendido as noções de alguns elementos da mecânica, como espaço, posição, referencial, movimento e repouso. Obrigado pela atenção.